Ela tem a sua contribuição. E nós, engenheiros de produção, estamos aqui hoje para deixar aqui a nossa contribuição. Queremos demonstrar para vocês de que forma podemos trabalhar em parceria com os demais profissionais. Nós vamos mostrar aqui que podemos transformar as nossas estratégias em resultados. Nossa contribuição hoje prende-se à melhoria junto à construção civil, reduzindo desperdícios associados a esta atividade. Então, a gente tem uma produção muito baixa na área de administração pública, ou seja, a sistematização do conhecimento de gestão pública em um país como o Brasil é muito baixa em comparação com os países desenvolvidos. Sobretudo num país onde a necessidade do Estado é tão premente. Produção mais limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos. Tem o objetivo de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados. Esse resíduo era jogado e ficava exposto lá na estação de tratamento. E eu disse, não, a gente pode aproveitar esse resíduo e utilizar. O projeto tem como objetivo minimizar os impactos negativos e o passivo ambiental causado pelo resíduo da cal, utilizando na fabricação de blocos. A parte de perda, ela está situada dentro do sistema de abastecimento de água. Eu acredito que todos entendam a configuração do sistema, que é uma parte de produção industrial e uma parte comercial, que é a distribuição. Ele, com qualquer concepção do homem, com qualquer criação do homem, ela está seguindo essas três fases, de concepção, projeto, construção, com a parte final, finalística, que é a operação. A operação busca produzir, o sistema em si busca produzir um bem, que é a água tratada, a sua distribuição à população, na quantidade e qualidades adequadas, com a regularidade de vida e ao menor custo possível e com perdas mínimas. Boa regra que deve ser seguida. Esse processo em qualquer processo, gera perdas que devem ser controladas em patamares normais. Então, o grande desafio é reduzir e manter essas perdas sob controle. Existe uma área focada nisso, que é a engenharia de produção, e as ferramentas que nós utilizamos. Números estatísticos globais mostram que a Bélgica tem um índice de desperdício nesse setor de 17%. A França, 12%. Já o Brasil ainda está bem atrás, com um número de 30%. Quando a gente fala de desperdício, ele não pode ser visto apenas como material refugado no canteiro, rejeito, mas sim como toda e qualquer perda durante o processo. O desperdício é classificado conforme sua natureza, controle, sua natureza e origem. Bom, quando a gente fala sobre canteiro de obras, para quem é da construção civil, a gente sabe o quanto tem de desperdício e de quanto o engenheiro se esforça para poder controlar esse desperdício. A questão da redução de desperdício, essa problemática não é nova, a gente não está trazendo nada de novo. Já existe há mais de 30 anos, já vem se discutindo isso, só que ficou um pouco deixado de lado. E aí que a gente está trazendo esse tema agora para a sociedade, discutindo todos nós que são da área de engenharia, para poder abordarmos e tentar sair daqui com uma reflexão e uma melhoria para a sociedade. Dentro da construção civil,
O desperdício já começa mesmo, até mesmo, pelo layout dos canteiros. A forma com que os materiais são arrumados, dispostos nos canteiros, gera, inclusive, perda de tempo no deslocamento do funcionário. Nós temos já um desperdício de tempo. A própria falha também substancial, falhas de construção, mostra um outro problema. A mão de obra desqualificada, que gera para nós uma despadronização nas técnicas de construção. Então, isso daí também é uma outra perda, gera uma perda significativa. Nos últimos anos, as pesquisas realizadas com foco na redução de perda de materiais nos canteiros apresentam um grande salto de qualidade, principalmente após a resolução 307 do CONAMA, onde ela passou a responsabilizar as construtoras por todos os resíduos e todo o entulho, toda a forma de resíduo gerado dentro de uma obra, como seria destinado. Então, a partir daí, o país começou a dar um salto melhor para o reaproveitamento de todo o resíduo gerado dentro de uma obra e todo o desperdício. Nós tivemos uma diminuição em alguns casos, e esses estudos passaram por quê? Justamente a associação entre o engenheiro de produção e o engenheiro civil. Afirmamos que um fator principal para a implementação, para o sucesso de um programa de melhoria contínua é a mudança no pensamento da organização quanto aos seus processos produtivos e os seus processos de gestão. É preciso levar essas mudanças de pensamento a todos os funcionários, as pessoas envolvidas com o sistema, para que assim você consiga derrubar os dois principais obstáculos que você tem quando se tenta implementar uma ferramenta desse tipo, que é o medo da mudança e o medo de não atingir os resultados esperados. Vamos trazer para vocês o DMAIC como uma ferramenta de gestão, a qual nós recomendamos e que pode ser muito bem usada por vocês e pode trazer grandes benefícios para qualquer negócio produtivo ou de serviço. O DMAIC ele é aplicado em qualquer tipo de processo. Pode ser de serviço, pode ser de manufatura, pode ser qualquer coisa, não tem problema nenhum. Então eu trouxe um exemplo. Como eu trabalhei na Xerox durante 21 anos e fui deslocado para a área comercial e lá eu tive que consertar processos. Agora, daremos início a um debate, onde poderão ser feitas perguntas com os temas abordados nesse fórum. Só peço, por favor, que levante a mão, caso queira fazer uma pergunta, que iremos encaminhar o microfone. Essa sua pergunta foi exatamente toda que a gente trouxe desde o início, né? Da abordagem que o professor colocou, o Zé Vitor começou isso, de que maneira a gente pode melhorar. A gente provocou esse fórum, né? Foi uma forma de trazer um pouco do conhecimento da gente e chamar esse público empresariado da área da construção civil para que primeiramente conheça. Quando a gente não conhece, a gente não sabe como utilizar. Então, a engenharia de produção, ele é uma forma de trabalhar junto com as outras engenharias. Ele vai trabalhar de uma maneira de melhorar aquilo que a gente falou desde o início, o processo. Né? De que maneira a gente vai fazer essa análise de como a gente vai preparar um problema específico na engenharia. Como a gente falou, a questão do desperdício. Né? Controle. Eu trabalho com engenharia civil já há alguns anos e uma das coisas que eu mais desempenho na empresa é exatamente essa redução de desperdício. Quer dizer, a gente tem a preocupação de analisar todo o processo produtivo. Toda forma que a gente vai, na empresa em que eu trabalho em especial, é uma maneira da gente reduzir esse custo. Então, a empresa tem essa visão. Tanto que essa visão que a gente tem, esse entendimento do engenheiro de produção, produção não é só produzir. A produção, nesse caso, é analisar, trazer, melhorar o processo produtivo e trazer resultados através dessa melhoria. Usando ferramentas, essas ferramentas que a gente aprende ao longo da faculdade. Entre elas, a gente trouxe uma que não é tão conhecida, como, por exemplo, a Embasa, que é uma empresa com tanto estudo, investe muito em processo, e inclusive aceitou, abraçou a gente nesse convite, porque eles têm esse domínio de processos e queria conhecer essa ferramenta. Ou seja, a gente vai analisar o processo, vai saber onde a gente tem ganhos, onde a gente reduz custos, onde tem melhorias
gráficos do Jean crescentes para todos os resultados da empresa. Então, a gente é muito importante sim, e a gente está aqui hoje para dizer que qualquer área que tenha como objetivo resultado, lucro ou redução de custos, estamos ali e temos o conhecimento, temos a experiência. Ou seja, ele é um profissional versátil, tá? Ele tem uma visão total do processo produtivo. Então ele pode interagir tranquilamente. Bem, estamos encerrando esse fórum que teve como tema reduzindo o desperdício na construção civil. Foi promovido por nós, engenheiros de produção, e esperamos que seja o primeiro de muitos. Uma ferramenta eficiente e capaz de reduzir os impactos que esse problema traz para a construção. Gostaria de chamar para aqui presente nossos colegas engenheiros. Senhor Ademilton Nunes, Ana Paula Odeias, Aline Cazé, Antônio Rodrigues, Fernando Ferreira, Jorge Alfredo, Manuel Marins, Marco Firmino, Sandra Gomes e Suzane Oliveira.